olhando para o planeta Terra. Imagina isso acontecendo no planeta. Imagine a igreja da Terra, imagine toda essa igreja subindo. Imagine a batalha que vai haver nas regiões celestiais. Vai ser algo tremendo, vai ser algo extraordinário. Quando, abrindo um parênteses agora, quando a gente imagina hoje, né, nós estamos vendo hoje Israel sendo, não só hoje, né, mas durante muitos anos nós estamos vendo Israel sendo sempre muito perseguida. Nós estamos sabendo que Israel é sempre o alvo do mundo. E isso não é de agora. Israel é um povo, aliás, não existe nenhum povo na terra, nenhuma nação na terra que ficou tantos anos sem lugar. Ficou completamente como nômade. Israel ficou mais de 1.800 anos andando de um lado para o outro. E eles sempre tiveram a presença de Deus. Não é nenhuma novidade que vocês sabem que a grande maioria, talvez hoje não seja tão grande, mas existe uma grande maioria que eles acreditam em Deus. Eles não creem em Jesus Cristo como Messias. Mas durante mais de 1.800 anos, eles declaravam, eles nunca negaram Deus. Os judeus, por mais que eles fossem perseguidos, e o mais recente que nós conhecemos, o Holocausto, como aconteceu agora em 7 de outubro do ano de 23, tudo que aconteceu lá, eles nunca negaram Deus. Mas eles foram um povo que ficaram mais de 1.800 anos peregrinando sobre a terra. Não existe nenhum povo que pudesse sobreviver a tudo que eles sobreviveram. E agora nós estamos vendo esse episódio recente do Irã, é, é, produzindo ou querendo produzir urânio para fazer material nuclear, bombas nuclear, exatamente para destruir Israel. O propósito do Irã é varrer Israel e todo judeu que estivesse na terra. Então, para vocês verem o tamanho da guerra, da batalha. E por trás disso tudo está o príncipe deste mundo, para criar tudo isso, ou para levar as pessoas a tudo isso. Por isso que muitas vezes nós vemos, nesse momento, nós estamos vendo algumas dificuldades que nós passamos na igreja, a perseguição, essas situações que nós estamos vivendo. Isso é um começo de tudo aquilo que ainda está destinado a acontecer. Então, quando o Senhor disse e estabeleceu que ele vem buscar uma igreja santa, uma igreja sem mácula, ele está nos chamando a se preparar como igreja, em arrependimento, porque não pode ter pecado, no céu não tem pecado, para nos preparar, ter confiança 100% em Deus, confiança 100% na sua palavra, porque Deus já demonstrou para nós todos o seu amor. É impossível que os homens ou que a igreja não reconheça o amor de Deus, não consiga aceitar ou não consiga receber o amor de Deus através do seu filho. Deus não deu o seu filho para a morte por causa de nós se ele não nos amasse. Então,
Nós temos que fazer valer todo esse processo pela qual Jesus passou. Então, ele não tem interesse na mulher visível, na igreja visível, ele tem interesse na igreja invisível. O corpo, ele não quer que o corpo se junte com o cabeça, porque para ele vai ser o fim. E no versículo 6 diz assim que a mulher fugiu para o deserto. Deus havia preparado um lugar para cuidar dela durante 1260 dias. Por que que a mulher fugiu para o deserto? Por que que a mulher? Qual a mulher? Quem é essa mulher que fugiu para o deserto? É a igreja visível. Porque quando nasceu o filho varão, e o filho varão foi arrebatado, como nós vimos, para o trono de Deus, para governar com cetro de ferro, aí ele vai atrás de quem? Ele vai atrás da igreja visível. Qual é a igreja visível? É a igreja que ficou, é a igreja que não subiu. Então, a mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para cuidar dela durante 1260 dias ou 3 anos e meio. Porque logo após a subida da igreja, como nós já falamos, sobe as duas testemunhas, logo em seguida o Senhor retira a igreja da terra e começa a grande tribulação. Ao iniciar a grande tribulação, ele vai atrás de quem? Da igreja que não subiu, da igreja visível. E aí que aqueles que não subirem, presta atenção, faça como está escrito em Mateus 24, fuja, corra, vai para as montanhas, vai para o meio do mato, pegue aquilo que seja de primeira necessidade e fuja, se esconda, entre no meio do mato, leve fósforo, leve água, sal e fuja. E tente se esconder durante 3 anos e meio, porque ele vai perseguir. Ele vai perseguir e ele vai perseguir sem parar. Imagine agora, com toda essa tecnologia, a maneira como ele vai nos perseguir. Tudo vai ser muito tecnológico. Hoje temos esse Waze, tem tudo para localizar muito facilmente. Não, nem imagine querer enfrentá-lo, nem imagine querer expulsar demônio, nem imagine querer gritar para o Espírito Santo, fuja. Se você ficar, fuja. Faça como está na Bíblia. Se você está nas montanhas, não desça para pegar nada. Fuja. Esqueça tudo que você deixou para trás. Tudo. E se esconda. E fuja. Não se preocupe com quem ficou. Se você tentar ajudar quem ficou, você vai ser pego. E se por acaso ele te pegar, vá para o martírio. Você sabe o que é o martírio. Se por acaso te pegar, vai para o martírio. Não negocie. E nós vamos falar mais para frente.
não deixe ele colocar a marca, nem na sua mão direita e nem na sua testa. Vá para o martírio. Porque se isso acontecer, se deixar marcar, ou na mão direita, ou na testa, vai experimentar o copo da ira de Deus e vai, juntamente com Satanás e o falso profeta, para o lago de fogo e de enxofre. Se deixou marcar, vai tomar o cálice da ira de Deus. Então, fuja, caso seja encontrado, vá para o martírio. Mas eu tenho filho pequeno, eu tenho sobrinho pequeno, eu tenho isso, tenho aquilo. Vá para o martírio, porque ele vai fazer de tudo, caso você seja pego, ele vai fazer de tudo para você negar Jesus. Ele vai fazer de tudo para que você coloque a marca, porque ele vai controlar tudo, a água, a energia e o alimento. Então, sem a marca, você não faz nada. Você não compra, você não vende, você não come. Você não vai na farmácia, você não compra nada. Então, para você sobreviver aqui, só com ele aqui, só tendo a marca da besta. E se colocar a marca da besta, vai tomar do copo, do cálice da ira de Deus. Então, fuja. Não se deixe marcar e se esconda durante 3 anos e meio. E nós temos que se preparar, né? Porque quando a igreja ir para o deserto, quando a igreja fugir, Deus está dizendo aqui que ele vai preparar um lugar para cuidar dela durante 1260 dias. Depois que a igreja subir, o Senhor vai entrar em juízo com a terra. Mesmo com o anticristo aqui, governando com todo o poder de Satanás, toda a sabedoria de Satanás, o Senhor vai entrar em juízo com a terra. E quando o Senhor entrar em juízo com a terra, ele vai ferir a terra. Nós vamos ver isso mais para frente. Ele vai ferir a terra. Vai haver coisas tremendas. O Senhor vai trazer, vai derramar a ira de Deus sobre toda a terra. A igreja vai estar fugindo. E Satanás vai juntar todo o povo que o adoraram, que adorou a besta, todo esse povo, ele vai congregar esse povo todo para ir atrás da igreja visível, para caçar a igreja visível. Mas, como Deus vai mandar juízo sobre a terra, vai abalar a terra, esses estrondos, tudo isso que estiver acontecendo na terra, vai ajudar, de uma certa forma, a igreja se esconder. Porque todo juízo que Deus vai mandar sobre a terra, terremoto, o cálice da ira de Deus, tudo isso vai contra o povo que ficou, os que adoraram a besta, e vai vir também contra aqueles que estão fugindo. Mas isso vai ajudar a igreja a fugir no deserto. Existe uma, uma, uma situação que eu não me lembro se eu já comentei com vocês. Quando Moisés tirou
o povo do Egito, depois de 430 anos, eles foram para o deserto. E nós sabemos, apesar de não ter vivido lá, mas já lemos e já vimos declarações que a temperatura no deserto de dia chega a 45, 50 graus. E à noite, ela é extremamente fria. É impossível sobreviver no deserto. O único povo que consegue viver no deserto são os beduínos, que eles colocam aquelas capas, aquelas coisas que eles usam lá, que eu também não sei como é que eles fazem isso. Mas quando aquele povo saiu do Egito e foram para o deserto, nós ouvimos que o Senhor colocou uma nuvem durante o dia para proteger do sol, porque é impossível andar no sol do deserto, e colunas de fogo à noite para aquecê-los. Eu vou passar para vocês aquilo que eu estudei e li de alguns estudiosos. Alguns teólogos, eles dizem que a nuvem que ficava sobre o povo no deserto era a asa de anjos do Senhor, que guardava aquele povo para andar no deserto, daquele sol escaldante, que senão eles não iam conseguir. Eram quase 3 bilhões de pessoas, entre homens, mulheres, crianças, idosos, animais. E à noite, o Senhor colocava uma coluna de anjos de fogo para guardá-los do inverno da noite. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para cuidar dela durante 1260 dias. Alguns estudiosos e teólogos dizem que nesse tempo o Senhor vai colocar uma nuvem ou as asas de um anjo para guardar esta igreja no deserto de toda a perseguição que virá contra a igreja visível. Quando toda a autoridade do filho varão, quando o filho varão subir, toda a autoridade vai ser do filho varão. A mulher foge para o deserto, onde ela vai ser caçada, perseguida, completamente, sem, é, é, sem lugar, sem lugar para se proteger. Por isso, por exemplo, lá em Israel, eles têm muitas cavernas, né, montanhas. Aqui, eu não sei como é que vai fazer. Não sei como é que vai ser. A única coisa que eu sei é que tem que fugir. E qual é o lugar melhor para fugir? Mato. Se enfiar no meio do mato. Não tem outra saída. Até que passe esse tempo desses 3 anos e meio. Até talvez um pouco antes, talvez um pouco antes dos 3 anos e meio. Mas até esses últimos 3 anos e meio, fuja, porque senão a coisa vai ficar muito, muito complicada. Por isso
Por isso que o Senhor tem dado tempo para que a gente se prepare. Quando mais à frente, quando a gente for falar da grande tribulação, quando a gente for falar da grande tribulação, eu creio que vocês vão ficar impressionados e eu quero muito falar sobre isso com muita calma, porque isso não vai ser só para conhecimento. Quando a gente for falar da grande tribulação, é para que a gente imagine o que ficaríamos, o que passaríamos se ficarmos aqui. E depois que a gente falar, eu tenho certeza que você não vai querer ficar aqui mais de jeito nenhum, porque a coisa vai esquentar. Vai ser algo assim, eu ia falar terrível, até porque eu não conheço um outro adjetivo. Ou seja, a chapa vai esquentar e o mundo vai ficar do jeito que o diabo gosta. Depois que a gente falar, eu tenho certeza que vai cair um grande temor e vocês vão reconhecer o grande amor que Deus tem pela igreja. Porque o Senhor dá tanto esse tempo para que a gente não passe por tudo aquilo que ele vai fazer. Ou melhor, que a gente não viva a ira do demônio de Satanás. Bom, eu já falei que houve guerra no céu, no versículo 7. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão perdeu a batalha e ele e seus anjos foram expulsos do céu. Esse enorme dragão, antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo, foi lançado na terra com os seus anjos. Ninguém sabe, né, nem o dia e nem a hora do arrebatamento. É... Lembra quando nós falamos do arrebatamento, do ângulo visto da terra, lá em Tessalonicenses, capítulo 4, por aquela revelação de Paulo? Naquele livro que nós lemos, lá diz assim, que haverá um grande brado dado pelo arcanjo, que é Miguel. É o único anjo, é o único grito, é o único brado mencionado na Bíblia, que vai ser dado pelo chefe dos exércitos de Deus, que é Miguel. Esse Miguel, que é o anjo, que o nome dele é Miguel e quer dizer o anjo da presença de Deus. Esse brado vai ser quando o Senhor chamar a igreja. Primeiro, os mortos que morreram em Cristo, e depois vai haver um grande brado, que é onde o Senhor vai chamar a igreja. Esse anjo, Miguel, e se vocês vão se lembrar, quando Josué atravessou o Jordão, e quando ele atravessou o Jordão, ele saiu em frente às muralhas de Jericó. A Bíblia descreve que aquelas muralhas eram intransponíveis pela sua altura e pela largura dos muros. Por isso, a Bíblia mesmo diz que ela era intransponível. E teve um momento que Josué estava orando e de repente apareceu um anjo, apareceu uma figura alta com uma espada. E Josué olhou e perguntou: Você veio por nós ou é contra nós?
A primeira coisa que ele falou: tire a sandália dos seus pés, porque a terra onde está é santa. Ou seja, era a presença de Deus, era o anjo de Deus. Naquele momento, Josué tirou a sandália dos seus pés e se prostrou diante deste anjo de Deus. A Bíblia não relata quais foram as instruções que ele deu para Josué, mas ele deu algumas instruções para Josué. O que nós lemos é que a ordem foi: não peguem nada desse lugar, porque tudo que está lá é anátema. E um pouco depois disso, nós vimos e lemos que aquelas muralhas intransponíveis caíram por causa da presença do anjo de Deus, de Miguel. Eu estou dizendo isso porque é esse mesmo Miguel que vai fazer aquele trabalho de desalojar os demônios das regiões celestes. A Bíblia diz que Satanás e seus anjos, e isso eu também gostaria de ratificar, até para exemplificar aquilo que eles vão fazer aqui, depois que a igreja sair. E assim, quando a igreja subir, isso não quer dizer que o Espírito Santo, o Senhor Espírito Santo, vai ficar fora, vai subir. O Senhor Espírito Santo vai ficar de lado, ele vai ser posto de lado. Ele vai continuar, mas ele vai ser posto de lado, ou seja, ele vai sair da frente. Porque sem a igreja, não tem por que o Senhor Espírito Santo ficar atuante. Mas ele vai permanecer, mas vai ser colocado de lado. Porque a partir daí, Satanás vai dominar e vai governar toda a terra. Em função dessa situação aí que nós estaremos passando, e eu quando falo da igreja visível, até para a gente entender e temer e ter temor de como nós devemos dar atenção para as coisas de Deus, como nós devemos dar atenção para a palavra, como nós devemos dar atenção para a santidade, como nós devemos dar atenção para a direção do Senhor Espírito Santo. E essa igreja visível que vai ficar é uma igreja que não está nem aí com a palavra, não está nem aí com os mandamentos do Senhor, não está nem aí com as coisas do arrependimento, não está nem aí com a direção de Deus. Então, quando a gente olha hoje, e não generalizando, e não que a gente seja melhor, mas nós também temos que prestar muita atenção, porque nós estamos já passando por uma grande apostasia. Já há uma grande apostasia na Terra. Já há um grande descaso com a palavra.
já há um grande descaso com a dependência de Deus. Ninguém espera mais em Deus. As pessoas não acreditam, elas não dependem mais da palavra. Hoje, quando a gente fala em arrependimento, ninguém quer ouvir. Quando se fala em perdão, ninguém quer perdoar. Ou se quer perdoar, é só por interesse. Eu vou perdoar, porque se eu perdoar, vai acontecer isso. Hoje, as pessoas só vão, ou a grande maioria só está na igreja, muitas vezes, para fazer um social, mas eles não estão nem aí com a revelação e com a direção que Deus tem para a igreja. E isso também é um alerta para mim, é um alerta para nós todos. Porque a Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Existe uma grande preocupação. A igreja está vivendo, o mundo está vivendo uma grande preocupação com as coisas que se pode pegar, com as coisas que se pode ter. A igreja está passando por um momento aonde ela está muito embaraçada, os embaraços estão tirando muitos da presença do Senhor. Os embaraços estão tirando muitos da direção da palavra. As pessoas se embaraçam com as coisas deste mundo. Não é só o pecado. Não é só vencer o nosso eu. Não é só vencer o diabo. É os embaraços. Porque vencer o diabo, o Senhor já venceu. E ele já nos deu a autoridade. Lembram que o Senhor disse, Mateus 28, se eu não me engano? Foi-me dado toda a autoridade, foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele já venceu. Ele já nos deu a autoridade. Nós já vencemos e podemos vencer. Mas como existe uma grande apostasia, como as pessoas não estão nem aí, não estão nem se ligando, prestando atenção na palavra, elas não sabem disso. Talvez o maior impedimento nosso é vencer o nosso eu. E vocês sabem do que eu estou falando. É vencer o ego, é vencer o orgulho. Porque o Senhor disse: se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. E muitas vezes o nosso ego, o nosso eu, a nossa razão, né, que nós precisamos vencer. A nossa alma, a nossa vida, alma, que nós precisamos vencer. Se nós não crucificarmos a nossa alma, quem está nos dirigindo é a vontade da alma e Cristo continua na cruz. Agora, se nós crucificarmos a nossa alma, quem vai nos dirigir é Cristo. Mas preste atenção quantas vezes nós estamos deixando a nossa alma nos governar, a nossa vida, a alma, tentando direcionar, tentando impor, tentando mostrar a nossa vida, a alma, tentando nos dar vida. A Bíblia diz: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então nós temos que vencer o nosso ego, temos que vencer o nosso eu, temos que crucificar a nossa alma, senão a nossa vontade. Nós queremos sempre fazer a nossa vontade. E você já sabe que o Espírito Santo, ele é muito cavalheiro. O Espírito Santo, ele vai falar, ele não vai te obrigar, ele não vai gritar, ele não vai te empurrar.
E aí tem os embaraços, tem o pecado. Temos que vencer o pecado. Nós temos que vencer o pecado. E como é que a gente vence o pecado? A gente vence o pecado usando a palavra que está no livro de Gálatas 5, versículo 20, como o fruto do Espírito. A gente só vence o pecado através do fruto do Espírito. E para viver o fruto do Espírito, nós temos que ter comunhão, nós temos que obedecer os mandamentos do Senhor. E aí tem os embaraços. É aí que muitos de nós pecamos, erramos, caímos, quando a gente fica embaraçado com as coisas desse mundo, embaraçado com as coisas que nós muitas vezes sabemos que não é, mas a gente fica enrolado com aquilo. No caso, por exemplo, quantos homens deixam de ir ouvir a palavra ou de estar na presença do Senhor por causa do futebol? Por exemplo, é um embaraço. Parece que não, mas é um embaraço. Essas coisas que fazem com que a gente deixe de se preparar para estar na presença do Senhor. É, esse trabalho todo, esse movimento todo, essa palavra toda que o Senhor está dando, que vai desalojar Satanás e seus demônios das regiões celestiais. Quantas e quantas pessoas acreditam que Satanás está no inferno? Dentro da igreja. Quantas pessoas? E quem tem a chave do inferno? É o Senhor. Ele não está no inferno. Satanás está aqui nas regiões celestiais. Ele não vai nem passar pelo inferno. Ele vai direto, ele, o falso profeta, para o lago de fogo e de enxofre. Ele não vai passar pelo inferno. A Bíblia fala, como eu já falei, que os poderes, para a gente ter noção que a gente nunca viu isso, os poderes do céu serão abalados. Eu estava ontem, acho que foi ontem, eu estava vendo uma reportagem de alguns brasileiros que já estão há muitos anos morando em Israel. Eles estavam dizendo que eles sabem o toque da sirene, eles sabem, dependendo do toque, eles sabem da, 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 da grandeza do que está acontecendo. Eles sabem quando um míssil é destruído no céu pelo domo de ferro, e eles sabem a diferença de quando um míssil cai na terra. Tal é a, a convivência que eles têm lá em Israel com a guerra. Eles sabem que quando toca a sirene, eles têm que ir para o abrigo. Mas eles já estão acostumados, digamos assim, né, com a guerra. Eles sabem
que quando eles veem, quando passa mísseis no céu, eles conseguem ver. Agora o Senhor está dizendo que os poderes do céu, o que são os poderes do céu? O sol, a lua e as estrelas vão ser abalados por causa quando for arrojado Satanás para a terra. Quando isso acontecer, quando a igreja subir e se encontrar com o cabeça, olha o que acontece no versículo 10. Então ouvi uma forte voz que bradava pelos céus. Finalmente chegaram à salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, porque foi lançado para a terra o acusador de nossos irmãos. O que eu quero exemplificar ou falar aqui? Agora é chegada a salvação. Quando a igreja chega na terra, quando a igreja chega no céu, finalmente chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus. É, é quando, para a gente entender, eu não tenho nem palavras quase para explicar isso, é para a gente entender qual é o tamanho da autoridade que tem a igreja na terra. Finalmente chegaram a salvação, o poder, o reino de nosso Deus. Olha a importância da igreja. Olha o poder e a força da igreja na terra. Quem é que tem o poder na terra? É a igreja. O reino do nosso Deus. Olha o tamanho do poder da igreja. Isso eles estão dizendo, está dizendo, chegou a salvação, o poder e o reino de nosso Deus. É quando a igreja, quando Cristo fica completo, cabeça e o corpo. É o poder, o reino e a autoridade do seu Cristo. Então, nós talvez não, muitos de nós, com certeza, nós não sabemos o poder que a igreja tem na terra. Nós não sabemos o poder que está sobre nós como igreja na terra. Nós não conseguimos avaliar que a igreja que está na terra hoje e com a presença do Senhor Espírito Santo, as coisas ainda não estão pior, porque a igreja com o seu poder está na terra. Por isso, e quando a igreja sair, a Bíblia diz que Satanás vai reinar, vai governar o mundo. E ele só pode governar o mundo quando a igreja sair da terra. Porque enquanto a igreja ficar, ele não tem poder. O poder da igreja sucumbe todo o poder do inferno. E muitas vezes nós não sabemos disso. Nós não sabemos usar a autoridade. O Senhor deu para nós. Eis que vos dou autoridade para pisar em cobras e escorpiões, para tomar coisas mortíferas e não causará dano algum, para expulsar demônios
e eles têm que sair para orar e curar os enfermos. Esse foi o poder que Deus deu para a igreja. E nós, quando lemos isso e não se aprofundamos, nós ficamos muito nem no superficial. Nós achamos que nós temos que expulsar um demônio, aí uma pombagira. O poder da igreja está muito além disso. Eis que vos dou todo o poder e a autoridade. Jesus disse, Mateus 28. Eu vos dou, porque o Pai me deu, e eu dou para você, e eu dou para a igreja. Mas nós não sabemos usar isso. Por isso que muitas vezes nós passamos por momentos, por situações, nós ficamos oprimidos, muitas vezes falamos que Deus esqueceu, que Deus não faz, que eu não posso. Por quê? Porque a gente não conhece as Escrituras, a gente não conhece o poder da igreja, a gente não sabe como orar, a gente não sabe o que é batalha espiritual. A gente murmura. Muitas vezes a gente quer que alguém faça aquilo que o Senhor já deu para mim fazer. A gente quer que o Senhor faça aquilo que Ele já deu para nós fazermos como igreja. A gente quer usar essa autoridade para pedir, me dá. A gente quer carro, quer casa, quer isso, quer aquilo. E não usa a autoridade. Não usa a autoridade na nossa casa. Não usa autoridade sobre a tua vida, não usa autoridade sobre teu casamento, não usa autoridade sobre os filhos, não usa autoridade sobre a empresa, não sabe da autoridade que você tem sobre tudo que está debaixo do seu nome, não usa autoridade para abrir portas, não usa autoridade para desfazer as obras do inferno, mas fica chorando, fica se lamuriando, murmurando, ligando para um profeta, olha, não é que a gente não possa orar, não é isso. Olha, uma voz que bradava lá nos céus, finalmente chegaram a salvação, o poder e o reino de nosso Deus. Vocês já sabem ou sabem que o reino de Deus está conosco? Que o reino de Deus está em nós? Muitos da igreja nem sabem disso. O Senhor disse que se você orar e pedir com fé, o que é fé? Confiança, conhecendo a palavra determinação, isso acontecerá. Você sabe que se você orar na tua casa, se você orar a palavra, se você usar a autoridade que foi dada na sua casa, não fica nada, não fica um demônio dentro da sua casa. O Senhor diz que se você orar com fé, se tiver alguém enfermo, orar e ungir, e crendo, esse cara será curado. Está escrito. Por isso, finalmente chegaram a salvação e o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, porque foi lançado para a terra o acusador de nossos irmãos, aquele que de dia e de noite os acusa diante do nosso Deus. Agora acabou para ele. Por isso que ele batalha para que a igreja não suba. Por isso que ele brigou para não ser desalojado, porque a partir desse momento
ele não pode mais chegar diante de Deus para nos acusar, porque a igreja subiu, a autoridade e o poder subiu. Ele não pode mais nos acusar diante de Deus, que hoje ele faz esse papel. Ele vai nos acusar, mas quando ele for jogado para fora, para baixo, aquele que de dia, olha bem, aquele que de dia e de noite, ou seja, ele não para de nos acusar diante do nosso Deus. E se ele vai nos acusar, ele não vai chegar lá com uma coisa que não seja real. Para ele chegar lá, por exemplo, para me acusar, ele precisa chegar lá com uma coisa que realmente eu tenha feito. Imagina que ele vai chegar diante de Deus e falar para Deus de uma coisa que eu não fiz, para ele como se Deus fosse um tonto. Acho que eu já dei esse exemplo para vocês. Ele pode chegar lá, falar: Senhor, Senhor não, eu estou aqui, o que você está fazendo aqui? Eu vim acusar o pastor Gilberto. Por quê? Porque ele não dizima. Ele está te roubando. E segundo a tua palavra, nenhuma das orações dele pode chegar aqui. E você tem que entregar ele para mim, para que eu cirande na vida dele. Se isso for verdade, Deus não vai contra a sua palavra, o que vai acontecer? Porque de dia e de noite ele fica nos acusando. Por isso que a Bíblia diz que ele fica ao nosso derredor. O que você está fazendo aqui? Eu vim falar contra a Maria. Ou eu vim falar contra o Pedro. Por quê? Porque ele brigou. Porque ele ofendeu a sua esposa. E porque a sua esposa também o desprezou e o ofendeu. E está escrito que o sol não pode, que a ira não pode, que o sol não pode se pôr sobre a ira. E eles estão irados. Você tem que me entregar, porque agora eu vou fazer uma ciranda na vida dele. E a gente acha que isso não é nada. A gente não perdoa, a gente acha que isso não é nada. Porque eu tenho o quê? Razão. A razão é aonde? Do ego. E ele vai lá diante do nosso Deus e vai nos acusar. Por que ela não perdoa? Porque ela acha que ela tem razão. E por que ela acha que ela tem razão? Porque ela acha que ela é melhor, o ego dela. Mas o Senhor diz que eles não são dois, eles são um. E se são dois, e se são um, ela está em maldição contra ele. A tua palavra diz que isso é pecado. Se eu tenho que me entregar, porque eu vou cirandar a vida deles. Está escrito. Mas agora, depois que a igreja chega, ele não pode mais fazer isso. Porque ele não tem mais acesso ao Senhor. Ele foi jogado para a terra porque a igreja passou. Ele é o único que tem acesso ao trono de Deus para nos acusar, é Satanás. O único.
Ele tem acesso de dia e de noite, porque podemos pecar tanto de dia como de noite. E tem que se consertar, senão isso vira uma maldição. E já é uma maldição. E diante dessa maldição, ele tem direito a cirandar as nossas vidas. Ah, mas eu dizimo. Sim, mas e as outras coisas? Ah, mas eu sou fiel, mas e as outras coisas? Mas eu sou pastor, sim, mas e as outras coisas? Mas eu trabalho, eu cuido da minha família, mas e as outras coisas? Ele sempre vai nos acusar. Por isso que nós temos que se consertar, se preparar. Nós temos que estar preparados. Todo dia, preparados. Versículo 11. Eles o derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles. Não amaram a própria vida, nem mesmo diante da morte. É, nós falamos que antes ele não queria saber da mulher, lembra? Que o interesse dele era no filho varão. Mas agora que o filho varão já não está, o interesse dele passou a ser da mulher. Ele está, ele está derrotado. Aí ele quer saber, cadê a mulher? Cadê aqueles outros lá? Cadê a igreja? Cadê a igreja visível? Agora eu vou atrás deles, porque agora é comigo. Ele vai ficar perseguindo, ele vai perseguir terrivelmente a igreja visível, as que ficarem para trás, que não se prepararam, não levaram a palavra a sério, fazendo descaso, vão colher perseguição. Aí, deixa eu ver uma coisa aqui. Aí, esses aqui, ó, eles a derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles, não amaram a própria vida, nem mesmo diante da morte. Sabe quem são esses? São aqueles que foram para o martírio, aqueles que não subiram, mas preferiram morrer para chegar diante do Senhor. Não amaram a própria vida, nem mesmo diante da morte. Eles tinham uma vida, mas eles decidiram entregar, eles decidiram ir para o martírio, do que se dobrar diante dessa
dessa besta. Tem uma palavra aqui que eu queria. Então, esses daqui são aqueles que ficaram para trás, que não levaram a palavra a sério, que fizeram descaso. Quando chegou, quando o anticristo foi atrás deles, já que o filho varão já foi, ele vai atrás daqueles que ficaram. E quando ele vai atrás daqueles que ficaram, ele vai para fazer com que eles coloquem a marca. Quando não coloca, eles precisam se salvar pelo seu próprio sangue. Versículo 12: portanto, alegrem-se os céus e vocês que habitam nos céus. Portanto, alegrem-se os céus e vocês que habitam nos céus, sobre a terra e o mar. Porém, virá terror, pois o diabo desceu até vocês com grande fúria, sabendo que lhe resta pouco tempo. É, todos aqueles que estão nos céus, diante daquilo que nós lemos lá no começo do versículo 10, quando eles chegaram, quando a igreja chegou, houve uma grande festa. E essa festa é descrita aqui que houve uma voz que bradava nos céus. Mas foi uma festa enorme. Portanto, no versículo 12, alegrem-se os céus e vocês que habitam nos céus. Por quê? Porque a igreja chegou. Chegou a salvação, chegou o reino de Deus e chegou o poder do nosso Cristo. Sobre a terra e o mar, porém, virá terror, pois o diabo desceu até vocês. Por que ele desceu? Porque ele foi desalojado das regiões celestiais e foi jogado para a terra. Sobre a terra e o mar, porém, virá terror, pois o diabo desceu até vocês com grande fúria, sabendo que lhe resta pouco tempo. Se a igreja já se alegrou, já está nos céus, quem que ficou aqui? A fúria dele vai em cima de quem? Da igreja visível. Há uma alegria nos céus, mas na terra e no mar, fúria, perseguição, martírio. Ele vai atrás daqueles que ficaram para trás. Agora imagina o número de pessoas que ficaram. Eu vou só falar, mas não vamos nem pensar nisso. Imaginando o número de pessoas que vão se deixar marcar para não morrer, sem saber que vão tomar do cálice da ira de Deus e vão direto para o lago de fogo e do enxofre. O que eu quero que vocês saibam é que isso que nós estamos vendo aqui é uma profecia, é palavra profética. Mas existem muitas e muitas pessoas na igreja que não conhecem profecia e muito menos a palavra profética. Ou
que não conhece a palavra profética e muito, muito menos as profecias do Senhor. Existe um número muito, muito, muito grande que não conhece o que nós estamos conhecendo. Que eles não sabem o que é profecia, não conhecem a palavra profética. E esse número aí, muito, muito, muito grande, diante desta situação, sem conhecer as profecias e a palavra profética, o que vai acontecer com eles? Como é que eles vão se portar diante disso? Eles vão amar a sua própria vida. De que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aquele que por causa de mim morrer, viverá, mas aquele que amar a sua vida, perdê-la-á. Está escrito? Sobre a terra e o mar, porém virá terror, pois o diabo desceu até vocês com grande fúria. A Bíblia diz fúria. Se ele odeia tudo que é de Deus, ele odeia o homem, a raça homem, imagina a fúria com que ele vai perseguir essa igreja. Sabendo, agora que ele já sabe, que resta pouco tempo, 3 anos e meio, para ele cumprir o desígnio dele. Ele sabe que é pouco tempo. Ele sabe que ele já está sentenciado. Ele sabe que depois virá sobre ele a pena. Então, ele vai fazer o que ele tem que fazer. Versículo 13. Quando o dragão percebeu que havia sido lançado na terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz a um menino. Ela, porém, recebeu 2 asas, como de uma grande águia, para que voasse ao lugar preparado para ela no deserto. Aí que entra aquela palavra ou aquela explanação que nós fizemos do deserto sobre as asas de anjos que guardaram os que saíram do Egito. Então ele vai perseguir a mulher. Vai ser uma situação muito complicada, muito difícil. Por que que ele vai perseguir? Até encontrar. E quando ele encontrar, ele vai querer que você negue. Como que você vai negar? Deixando se marcar. E aí vai acontecer o que a gente já falou. Versículo 15. Então a serpente, como uma torrente de água, que fez sair da sua boca, tentou afogar a mulher. É, o que é essa torrente de água que a serpente fez sair da sua boca para tentar afogar a mulher? São o povo do anticristo. Todo o povo que ficou com ele vai dar ordem para perseguir a mulher. Vai dar ordem para perseguir a igreja. Então, você imagina o número. Até para ficar mais claro, se você for um pouco mais para frente, Apocalipse 17, no versículo 15, diz assim: em seguida, 17:15, com referência
a esse versículo 15 e 16. Diz assim: Em seguida o anjo me disse: As águas que você viu, onde a prostituta governa, representam multidões de todas as nações e línguas. Então, essas águas são essas multidões de todas as nações e línguas que ele vai ordenar para perseguir a igreja, para que se cumpra o tempo que falta para ele. Pouco tempo. E nesse pouco tempo, ele vai perseguir. Então, são povos, nações e línguas. Ele vai perseguir toda a igreja que ficou na terra. Mas, versículo 16: Mas a terra ajudou a mulher, abrindo a boca, engolindo o rio que havia jorrado da boca do dragão. Mas a terra ajudou a mulher, abrindo a boca, engolindo o rio que havia jorrado da boca do dragão. Preste atenção que quem vai ajudar a mulher é a terra, não é Deus. A terra ajudou a mulher, abrindo a boca. Por que abrindo a boca? Como nós falamos, vai vir juízo de Deus sobre a terra. Vai acontecer coisas terríveis aqui na terra, nesses últimos 3 anos e meio. E esse juízo que vem de Deus sobre a terra vai abrir buraco na terra e vai engolir o rio, ou seja, vai engolir essa multidão que vem perseguindo a mulher, que vem perseguindo a igreja visível. E isto vai ajudar a mulher, vai ajudar a igreja a fugir. Mas é a terra que vai ajudar, por causa do juízo de Deus. Então fica assim, engolindo o rio. E nós vimos que o rio são multidões de povos, nações e línguas de toda a terra, perseguindo a igreja. A mulher ou aqueles que ficaram na terra, o juízo que Deus está fazendo na terra, a tribulação, a perseguição será muito difícil. Os juízos de Deus vão ser terríveis, tanto tentando, tanto para se esconder quanto para fugir. Não vai ser fácil também. Os juízos de Deus vai ser bom, tanto para se esconder como para fugir. Não vai ser fácil, vai ser complicado. Mas a terra vai ajudar. No versículo 17, o dragão se enfureceu com a mulher. Se enfureceu com a mulher e passou a lutar contra o restante de seus filhos, todos que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis no testemunho de Jesus. Sabe quem são esse povo? Sabe para onde ele vai? Com os judeus. A partir do versículo 17, ele vai para lutar contra, presta atenção, o restante de seus filhos. Todos os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis no testemunho de Jesus. Então ele já vai lá para Israel. Aí ele vai perseguir todos os judeus. E ali vai ter muita gente que vai nascer de novo. Muita gente vai reconhecer Jesus.
nessa fuga, vai ter muitas pessoas que vão se converter. E lá também vai ter muitos judeus que vão se converter, vão nascer de novo. E vai haver salvação na grande tribulação. Só não vai ter igreja, mas vai haver salvação. Não vai ter igreja, não vai ter organização, os templos vão ficar tudo para o anticristo. Esses templos que a gente está vendo, vai ficar tudo para ele. Ele vai tomar conta de tudo. Deixa eu ler uma coisa para vocês aqui que está em Apocalipse 7, 9. Em 7,9, Apocalipse 7,9 diz: Depois disso, vi uma imensa multidão, grande demais, para ser contada, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro. Usavam vestes brancas e seguravam ramos de palmeiras e gritavam com grande estrondo: A salvação vem do nosso Deus, que está sentada no trono e do Cordeiro. Depois disso, vi uma imensa multidão de todas as nações. Quem são essa multidão? São esses aqui, que vão chegar depois, porque vai haver conversão, vai haver muita gente se convertendo e vão ser martirizados, mas vão chegar diante de Deus. Isso tudo não é porque ele vai perseguir tudo, a igreja, e depois ele vai perseguir o restante dos seus filhos. Depois que ele perseguir toda a igreja que ficou, ele vai perseguir o restante dos filhos. Qual é o propósito dele? Destruir tudo que é de Deus. E aí ele vai para lá. Versículo 18. Então, o dragão se colocou em pé na praia junto ao mar. Capítulo 13. Então vi sair do mar uma besta. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, e uma coroa em cada chifre. Em cada cabeça estava escrito nome de blasfêmias. Nós vamos parar aqui. Semana que vem a gente começa a partir do capítulo 13. Tudo isso que nós vimos aqui é o começo da grande tribulação. E a gente tem que salientar isso, que vale a pena a gente se sacrificar, vale a pena a gente se consertar. Vale a pena a gente levar a sério o Senhor e Espírito Santo. Vale a pena a gente levar a sério a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor.
O que nos mantém e o que vai nos manter em santidade é quando nós levarmos a sério a palavra, quando nós levarmos a sério os mandamentos e a direção de Deus, quando nós levarmos a sério que nós temos que crucificar a nossa vida alma, quando nós levarmos a sério que nós temos que se arrepender, nós temos que perdoar, nós temos que se consertar. Não importa o que as pessoas vão pensar, o que vão falar. As coisas estão muito, mas muito, muito próximas de tudo isso acontecer. Nós já chegamos hoje, amanhã já é dia 17 de junho. Mais 15 dias acabou, passamos do meio do ano. A gente presta atenção no tempo. Faça uma coisa. Não sei que horas que vocês saem, ou que horas que vocês começam os seus compromissos, olha no relógio. Se você começar às 8h30, olha no relógio. Quando você voltar a ver o teu relógio, já passou mais de 40 minutos e parece que você não saiu do lugar. É o tempo. Nós já estamos um pouco mais da metade desse mês. A semana que vem, esta semana tem um feriado, a semana que vem já a última semana do mês. Olha como a coisa está muito rápida. Está se cumprindo a palavra que o Senhor abreviaria o tempo. Olha tudo o que está acontecendo e olha aonde que você pode se firmar. Só na palavra, só em Jesus, só nos mandamentos do Senhor. Vale a pena a gente levar a sério. Vale a pena a gente abrir mão do nosso ego. Vale a pena a gente confiar 100% em Deus. Porque a gente fica muito prestando atenção para a esquerda ou para a direita, daquilo que a gente está vendo, vamos ajudar aquele, vamos fazer aquilo, a gente vai ficar embaraçado. Preste atenção com os embaraços da vida. Embaraços são coisas que você acha que não tem nada, que é assim mesmo, que não vai dar nada. Embaraços são coisas que você acha que pode fazer e depois você resolve. Isso é embaraço. Preste atenção nos embaraços na sua vida. Preste atenção nos embaraços da sua vida. Não no que está acontecendo na vida dos outros. Preste atenção com os embaraços que estão tirando o teu foco. Qual que é o embaraço? Isso é um embaraço. Preste atenção. Isso prende você de uma forma que você, quando vê, você está 1 hora nisso aqui. Então, vamos levar a sério aquilo que o Senhor está nos ensinando, aquilo que o Senhor está revelando através da palavra profética. Temos muita coisa ainda para aprender, o Senhor vai continuar falando conosco e vamos em frente, vale a pena. Vale a pena para que a gente fique no Senhor. Amém? Eu gostaria de ouvir vocês, o que é que vocês, como é que vocês passaram na semana passada? Vocês leram as palavras que nós
deixamos aí. Como é que vocês estão vendo? Como é que vocês estão se sentindo? Por favor, abra o seu microfone e fale um de cada vez. Não precisa falar todo mundo junto. Fale. Fala, Oi, Ana. pastor. Oi, fala, Martinha. Então, desculpa, mas semana passada eu não consegui participar, né? Ah, Então, mas realmente é isso, né, pastor? Estar preparados, né? Porque a gente fica com aquela coisa, Jesus volta, volta, mas tem gente que não crê realmente que ele volte, né? Mas ele tá às portas já tá lá preparado, vestido para vir, né? Então, essa palavra é da igreja, né, do poder que Deus deu à igreja, é muito interessante, né, pastor? é, Saber que como Deus é amoroso com a gente, né, de cuidar e de permitir que a gente viva o que ele é, né? Porque Jesus veio exatamente. à Terra, curou, salvou, libertou, e ele permite que a gente faça o mesmo, né? E a gente às vezes está parado, não está fazendo isso, né? Que É Deus ordenou. verdade. Uhum. Então a gente tem que estar realmente. A palavra diz que a natureza espera, como que é? Espera o. Oi, perdão? A criação espera a manifestação dos filhos de Deus, né? É isso mesmo. A gente precisa se manifestar, a gente precisa falar. A gente precisa falar para as pessoas que Jesus está às portas, né? E obrigado, pastor, pelo estudo aí, viu? Obrigada mesmo. Amém. Hoje eu não tenho perguntas, mas foi uma bênção. Que bom. Quem mais? Ah, eu não abri minha câmera, né? Perdão. Diga, Isabel. Pastor, eu tenho uma pergunta. No versículo 6, está escrito que a igreja visível, que são os que vão ficar, não vão ser arrebatados, terá no deserto um lugar separado por Deus para ser cuidada. Depois, no 14, receberá duas asas para estar nesse deserto. E depois, no 16, a terra ajudará a igreja, né, visível. Talvez A com terremoto. terra. A terra ajudará a igreja visível. Isso. Hum, Isso quer dizer o quê? A misericórdia do Senhor ainda com aqueles que não foram, porque ele conhece o coração de cada um, sabe que a pessoa ficou, porque de repente um resbalo, um piscar, a gente fica. uhum, É isso, e daí mesmo assim ele dá essa chance, mas depois terá, mais para frente, quando o senhor falar, terá perseguição, que daí só quem não quiser a marca da besta mesmo que vai poder ficar, porque não terá mais comida, uma hora acaba. Não, Isabel, é assim, quando o Senhor recolher a igreja, aqueles que ficaram têm que fugir. Uhum. E fugir para um lugar, um deserto, como está escrito aqui. Quando o Senhor fala que a mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para cuidar dela durante 1260 dias, esse lugar é o deserto. Físico. É montanha, deserto, quando eu falo, é lugar ermo, lugar Sim. para Mato, fuga. mato, tá. Aham. Nesse lugar é o lugar de fuga. Não é que Deus está ajudando. Tem que fugir, porque aí você já está por sua conta. Ah, entendi. Entendeu? Uhum. Quando o Entendi. Senhor diz que a terra vai ajudar a mulher, a igreja, quer dizer, ou a mulher, é porque o juízo de Deus vai ser tão grande sobre a terra que vai causar terremoto, vai cair um monte de coisa, vai abrir buracos, fendas. Isso vai impedir ou vai atrapalhar a perseguição da igreja. Mas, por outro lado, também vai atrapalhar a fuga da igreja. Entendeu? Entendi. E aí, essas duas, eu estou interpretando assim.
Essas, essas duas asas de anjo é o que eu interpreto, porque na saída do Egito, aquele pessoal foi para o deserto, eles ficaram muitos anos. E a palavra diz que colocaram uma nuvem sobre eles. Eu entendi que seja as asas de um anjo, guardando eles do sol. E à noite uma coluna de fogo. Uhum. Mas aqui, lá, era o Senhor que estava tirando eles do Egito. Então aqui vai ser uma misericórdia, se eu posso dizer assim. É, Porque a fuga vai ser por quem ficar, vai ser por conta de quem ficar. Vai ter turbulência na terra? Vai. Tanto para quem persegue, quanto para quem vai fugir. tá, Mas é só obrigada. 3 anos e meio, passa rápido. Prefiro não estar aqui. Diga, Ana. Abre o teu microfone. Tá me ouvindo? Agora sim. Só 3 anos, pastor? Meu É, Deus do céu. Olha, é difícil, né? Pensando aqui, imagina, né? Eu já sirvo o Senhor há tanto tempo, mas isso me traz uma reflexão. Como que eu estou servindo o Senhor, né? Imagina eu nadar, nadar e morrer na praia, né? Não subir com o Senhor. O quão difícil isso vai ser, né? Então, assim, eu coloco minha vida hoje diante do altar e começo a me examinar e eu já tô aqui me consertando com Deus em tudo e pensando assim, o que eu tenho hoje, né? Que o que eu tenho hoje não, né, de material, não serve para nada, né? Se eu não tiver um óleo fresco, né? Se eu não tiver guardado um óleo aqui, eu tô que me colocando igual no lugar daquela mulher lá que, né, só tinha o óleo, né? O marido morreu, os credores estavam lá batendo na porta e ela só tinha um azeite, né, Gi? Então, que nós possamos conservar o azeite mesmo, que é somente isso que vai nos levar para perto do Senhor e pedir misericórdia, nos santificar a cada dia e estar preparado mesmo, porque os sinais estão aí, né? Só mesmo as pessoas que não querem enxergar mesmo que Jesus está vindo, né? Que estão atrás de prosperidade, de chave, de algo assim que para nós não vai servir, não vai adiantar nada naquele grande dia, né? não. Não, não vai ter serventia nenhuma. Então, assim, eu fico perplexa com essas coisas, porque como nos falta conhecimento da palavra, né? Como nós erramos e pecamos e não temos noção das coisas, como vão ficar cada vez mais difíceis. Mas eu creio que todos que estão aqui vão subir em nome de Jesus Em nome de e que Jesus. nossa família também, né? E eu creio que esse estudo aqui também não é em vão, né? Possa servir, porque lá no meu trabalho eu consigo passar isso para outras pessoas. E elas falam, onde que você aprendeu isso? Aonde que está isso? Eu tenho que pegar a palavra e explicar. Então, obrigado, pastor, por fazer essa Nada. diferença aí na nossa vida, Toda. né? Meu esposo também aqui tá os cabelos em pé, quase não tem, mas estamos aqui aprendendo, graças a Deus. Obrigada por ter esse coração, né, de nos ensinar essa disposição, aí, tá bom? Toda a honra e glória do Senhor, porque eu também estou aprendendo, né? Mas o que eu Uhum. quero salientar é que a gente está na presença do Senhor, mas a gente muitas vezes não se apercebe dos embaraços. Os embaraços são muito sutis e a gente não percebe. A gente tem que É prestar verdade. atenção naquilo que está nos embaraçando. É. Amém?
Nós achamos que é só ir na igreja, né? Bater o Aham. ponto lá na igreja, voltar, escutar um louvor. Não é, né? Fala, Chay. Graça e paz, pastor, graça e paz a todos. Às Amém. vezes eu me confundo aqui com os botãozinhos, eu não sei mexer direito. Tem hora que eu viro a câmera, pega do outro lado, tem hora que eu não te escuto, tenho que voltar. Tô aprendendo ainda, mas estou aqui, estou ouvindo desde o começo. Graças a Deus, estou conseguindo acompanhar, né? Pastor, olha, eu não vou mentir. Eu fico de cabelo em pé com cada estudo, porque o nosso Deus, ele é tremendo em todos os aspectos, né? E ele é terrível também, muito terrível para quem não ouve, né? Para quem não Aham. obedece, né? E o que eu fico assim de cabelo em pé, como eu disse para vocês, é exatamente isso que o mundo, as pessoas, a igreja em geral, nós estamos muito acomodados, nós estamos dormindo, nós estamos perdendo, como que eu posso dizer, com tudo isso que nós temos visto e vivido, parece que a igreja está apática e as coisas estão acontecendo muito rápido. E essa palavra de Apocalipse, ela é poderosa e ela, ao mesmo tempo, ela é cheia de detalhes, né? E o que eu fico preocupada é que, como a gente já tem se esforçado para aprender, e para todos nós, tudo é uma novidade, por mais que a gente conhece, né? Nós estamos indo mais a fundo ainda, acredito. Eu, pelo menos, nunca tinha ido tão a fundo assim nessa palavra, né? Conhecendo como eu estou conhecendo através desse estudo. E eu fico muito preocupada em relação às pessoas, pastor. Eu fico muito preocupada porque não sei se vocês já perceberam, mas as pessoas, não sei se é por medo, não sei o que acontece, as pessoas não querem acreditar que o mundo espiritual existe. Elas têm medo, parece, de acreditar que existe tanto Satanás quanto os seus demônios. As pessoas elas não querem acreditar, elas querem viver a vida como se aqui já fosse o final de tudo, porque elas dizem que aqui a gente já está sofrendo muito e aqui mesmo que é o inferno, vamos colocar assim, né? Eu já ouvi muitos dizerem que aqui se faz, aqui se paga, sabe? E eu fico muito preocupada em relação a isso, porque a salvação e a vida eterna e o arrebatamento são coisas muito, muito, muito importantes que até mesmo nós, com um conhecimento e uma caminhada aí, se a gente deslizar, se a gente cochilar um pouquinho, a gente pode perder. Eu dou um exemplo, a falta de perdão, né? Aham. Gente, como tem pessoas, igual você falou, muito da razão hoje, né? A gente quer muito estar na razão, a gente quer muito ser melhor, a gente quer muito estar por cima, e não é isso, né? E eu acho que é esse o grande mal da humanidade. E eu acho que é nisso que a gente se perde, porque daí o nosso ego se inflama, a gente acha que não existe, a gente não quer acreditar, e ao mesmo tempo a gente quer acreditar demais, né? Tem isso também, tem muita religiosidade também, né, pastor? E acaba se perdendo. Em enganos também, né? Então, assim, conforme você vai falando e eu vou entendendo algumas coisas, eu vou percebendo o quanto que essa palavra é importante. E Apocalipse é um livro que geralmente as pessoas têm medo de ouvir. É um livro de revelações, mas também eu tenho entendido que é um livro das conclusões de Deus, né? Então,
eu penso que nós temos a oportunidade de conhecer uma palavra profética daquilo que Deus está nos ensinando. E esta palavra, ela vai acontecer. Vai acontecer. Ela não tem variedade, não tem mudança. Ela vai acontecer da forma como ela está aqui. Então, Deus está nos dando uma palavra profética e está nos ensinando a tomar uma direção para que a gente não seja confundido e nem enganado. Mas para isso, nós precisamos abrir mão do nosso eu. Abrir mão do nosso ego. Sacrificar a nossa vida, a alma. Porque a nossa alma nos leva para caminhos que a gente não, emocional, a gente não consegue. Então, se a gente não sacrificar a nossa alma, nós corremos um sério problema de não receber a palavra. E toda esta palavra é uma palavra de direção, chamando a gente para se preparar, e não tem como se preparar se a gente não estiver obedecendo os mandamentos do Senhor. Amém? Amém, pastora. Diga, John. Opa, bom, né? Esse negócio do embaraço aí que você falou me lembrou muito de um livro que a gente trocou uma ideia aí um tempo atrás, que é O Ah, Peregrino. Não sei se você está lembrado. sim, sim. O peregrino, conforme ele caminhava em direção à cidade celestial, ele passava por cidades, né? E ele passou por cidades ali que tinham lama, e ele ficava naquela lama do medo e tal, e aí vinha o auxiliador, tirava ele do medo. Depois, só que chegou numa cidade que era uma cidade que era a cidade do entretenimento. Lá você não pode parar, você não pode pensar, você tem que estar o tempo todo nativo, dando risada. E o tempo se vai, você não vê, né? Muito rápido. E de repente ele falou, não, mas eu não quero isso, né? E aí todo mundo, como assim você não quer isso? Então você vai ser preso, porque que todo mundo tem que ficar entretido o tempo todo. Por quê? Porque aí Aham, você não vê o tempo passar e no caso dele nunca chegaria na cidade celestial, que é o nosso grande destino, né? E essa cidade em específico representa esses embaraços, né? Que você falou, é um futebol, é um jogo, é uma viagem, é um trabalho, é um TCC, é uma faculdade, é uma carreira. Quando você vê, você fala, caramba, minha vida passou e eu vivi para isso, né? Sendo que Jesus não falou para a gente viver para essas coisas, né? A gente pode, sim, deve, né? Construir nossa família, nossa carreira, nosso trabalho, né? Sermos exemplo em tudo isso, mas não vivemos para isso. Vivemos para Ele, né? Abdicando da nossa vida, aham. abdicando da nossa vontade. Então, eu lembrei muito dessa parte do peregrino, que quando você comentou sobre os embaraços, né, da vida, e também sobre o príncipe desse mundo, né? Você tinha comentado bastante, acho que no terceiro estudo sobre isso, no João 14 ali, né? Que quando Jesus ele fala, ó, e não vou falar mais muito sobre a mim, né? Os final dos tempos, a minha volta, porque o príncipe desse mundo está vindo, ou seja, Satanás está vindo me matar, e então meio que é isso. Só que um pouco antes disso, ele está falando disso. Ele está falando do final dos tempos, né? Que ele morreria, mas voltaria, no final dos tempos, Apocalipse. E eu fiquei meditando nessa palavra, estava estudando um pouco ela, e daí queria deixar também para vocês, né? Que daí ele fala ali no versículo 25, né, de João 14. Tudo isso tenho dito, enquanto ainda estou com vocês. Contudo, o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ou seja, já falando ali, né, depois da morte dele, ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembrem de tudo o que eu disse, né? Então, a gente já está nesse momento, onde o Espírito Santo tem falado no nosso coração, tem ministrado, nos lembrado do que foi dito pelo nosso Jesus. Mas aí ele fala isso aqui no 27, ó. E eu deixo com vocês a paz.
A minha paz eu deixo com vocês, não como o mundo dá. Não perturbe o coração de vocês, nem tenham medo. Mas ele está falando isso depois de falar que o bicho vai pegar, que ele vai morrer, o príncipe desse mundo está chegando para levá-lo, né? Vocês me ouviram dizer, mas volto para vocês. E se vocês me amassem, ficariam contentes. Como ficar contente, né? Jesus indo embora, a gente, né, tendo que esperar ele voltar e tudo mais. E aí ele explica por quê, né? Ficariam contentes porque vou para o Pai, pois o Mas Pai volto. é maior do que eu. E aí eu nunca tinha me ligado nisso, nessa frase, né? Esse versículo, João 14, eu já havia lido algumas vezes, mas esse capítulo, mas se vocês me amassem, vocês ficariam contentes, porque eu vou para o Pai e o Pai é maior do que eu. Poxa, é verdade, né? Como que eu vou ficar triste, né, de Jesus ter morrido e ido para o Pai, né? Ele falou que vai voltar, né? Digo a vocês, já disse, eu vou, mas eu volto. E se vocês me amassem, ficariam contentes, porque eu vou para o Pai e o Pai é maior do que eu. Então, nesse versículo 27 e 28 são só dois versículos, tem muita coisa aqui. Ele está falando que ele vai morrer, mas que ele vai voltar, e que enquanto ele estiver lá, o Pai é maior do que ele. Então, se ele já é show de bola, né, Jesus? Imagina com o Pai, os dois juntos, meio que isso que ele está querendo dizer. E ele fala: não tenha medo, não Isso perturbe o aí. vosso coração. Crê em Deus, crê também em mim. A casa do meu pai é muito moradas, é para lá que a gente vai. Para quem que ele está falando isso? Para o povo de Deus, né? Para nós, para os cristãos. Claro que o ímpio vai sofrer, já sofre, vai sofrer no inferno, né? Quando tiver o julgamento, vai sofrer quando vier as tribulações, ainda mais se aceitar, como o pastor disse, o número da besta e tudo mais. Mas para nós, apesar de tudo isso parecer horripilante, né, de cair os cabelos, a palavra que Jesus diz ali é, e aí ele fala que o Espírito Santo nos faria lembrar. Não se turbe o seu coração. Crede em Deus, crede em mim, né? Eu vou, mas se vocês me amam, vocês vão ficar felizes, porque eu estou indo para o meu pai e meu pai é maior do que eu. Amém. É isso aí. Então, meus queridos, voltaremos na próxima semana, dia 23, em nome de Jesus. Vamos orar?